Bom, a gente começou aqui o estudo como estudar a Bíblia. Nós paramos no ponto, quem lembra aí? Ponto 2. Como você deve ler a Bíblia? Primeiro ponto que a gente viu aqui, fundamental para que haja leitura e entendimento da Bíblia, é a conversão. O que é a conversão? É quando a pessoa se rende ao Senhor Jesus pela convicção e pela fé. A conversão vem pela convicção e pela fé. E a palavra de Deus diz que ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a nos dar a direção e entendimento, discernimento a respeito da revelação da Escritura. A Bíblia nos ensina que quem não tem o Espírito não entende as coisas do Espírito Santo. Por isso é fundamental para o entendimento da palavra de Deus e para o entendimento da Bíblia que a pessoa ela seja convertida pela fé e que por meio disso o Espírito Santo venha habitar em sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 13 da sua Bíblia, ele vai confirmar esse ato sobrenatural de Deus que acontece durante a conversão. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra: é nele que vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, em Cristo Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento em que a pessoa recebe ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor, ele é selado, ou seja, ele é marcado com o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nossos corações. Ele vem habitar, eu creio, juntamente ligado ao Espírito do homem. Assim, a gente passa a ter uma direção sobrenatural a respeito do estudo das Escrituras. Em João 14, 26, a revista ela aponta João 14, 26, é aquela que diz que o Espírito da verdade, o Consolador, nos guiará em toda a verdade. Ou seja, ele nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Então isso é um ponto fundamental, isso é o que distingue a leitura bíblica do cristão da leitura bíblica daquele que não tem a conversão, ou seja, não tem a aliança com o Senhor. O segundo ponto a respeito, para que se possa ter um perfeito entendimento da Bíblia, é um espírito de humildade, ou seja, a gente se desarmar de tudo aquilo que a gente acredita e de tudo aquilo em que a gente crê, que a gente vem do mundo com uma série de convicções, a gente vem do mundo com uma série de entendimentos, a gente vem do mundo com uma série de conceitos, até porque muito antes de se converterem, alguns já passaram por outras religiões, por outros credos, por outras seitas, e até por outros ensinos doutrinários, e aprenderam aquilo e tomaram aquilo como verdade. Então, quando a gente vem para poder aprender a palavra de Deus, a gente tem que vir desarmado no sentido de não se colocar para toda a questão já uma reação, que a gente tem a tendência de fazer assim. Quando a gente é questionado, a gente tem sempre uma resposta, como se diz, na ponta da língua para poder confrontar ou rebater um entendimento. Então, quem se converte, ele precisa ter um espírito de humildade. O espírito de humildade é exatamente um espírito de submissão, no sentido de que tudo que se está aprendendo é novo, e tudo que se está aprendendo é novo, a gente não tem ainda o conhecimento e o entendimento. É como a criança que ela vai crescendo em conhecimento, ela vai aprendendo as coisas gradativamente. É como nós entramos num curso na escola, a gente passa por fases e por matérias, e cada fase ou matéria que é alcançada, ela é sustentada em uma base anterior. Então a mesma coisa é a palavra de Deus, começa-se pelas coisas simples, começa-se pelo leite sobrenatural,
até que se possa chegar a uma profundidade mais firme no estudo da palavra. E é preciso que a gente tenha esse espírito de humildade, porque na verdade ninguém é, vamos dizer assim, PhD ou doutor em livro, tanto que existem diversos entendimentos a respeito de diversos textos, a diversas palavras. Existem, vamos dizer, várias linhas doutrinárias a respeito do entendimento bíblico. Nós temos o calvinismo, nós temos o arminianismo, nós temos outros entendimentos a respeito por exemplo, do arrebatamento, que são as linhas de dispensacionalismo, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outros depois da tribulação. E às vezes tudo isso são discussões em que há pontos divergentes de acordo com o entendimento que se aprende a respeito da Bíblia. Por isso a gente precisa ter esse espírito de humildade e submissão para poder entender, compreender e principalmente meditar a respeito das verdades bíblicas. A terceiro ponto, estou correndo aqui porque isso foram coisas que a gente já estudamos, eu estou apenas recapitulando. O terceiro ponto é começar a ler com oração. Para que a gente possa ter um entendimento profundo das Escrituras, é necessário orar. Porque quando a gente ora, o Espírito Santo, ele traz o entendimento. É como aquele texto que você lê repetidas vezes, não consegue entender ou compreender, aí você vai para o joelho, você ora e de repente acende aquela luz. Acende ou desperta um entendimento que antes você não tinha visto nem percebido. É a mesma coisa quando se vai pregar, você trazer uma mensagem a respeito de um texto bíblico. Você vê que em um mesmo texto, várias mensagens podem ser pregadas e várias verdades podem ser trazidas de forma diferente. No sentido de que, e o importante é o que? Nunca se fuja da verdade bíblica. É exatamente, a gente tem que partir para aquilo que o texto está querendo realmente falar, que o texto está realmente querendo ensinar. Mas para a gente ter essa profundidade de entendimento das Escrituras, é necessário orar. Não se lê a Bíblia como um livro, como um romance, como um livro científico, como um livro de poesia, como um livro qualquer, mas lê a Bíblia como a revelação da palavra de Deus. E não obstante, ela traga todos esses gêneros literários. Todos os gêneros literários praticamente você vai ter na Bíblia. Poesia, você vai ter cântico, você vai ter história, você vai ter romance também na Bíblia. Ou seja, é a forma como Deus vai usar ou vai expressar para poder trazer a sua verdade. Então, primeiro, conversão. Segundo, espírito de humildade. Terceiro, começar a ler com oração. Aqui diz a revista: assim fizeram os servos de Deus no passado, e assim devemos fazer nós, como servos de Deus, no presente. Veja como orava o salmista e complete o texto. Aqui é o Salmo 119, versículo 18. Quem tem a revista aí? Quem chegou a responder? Vamos abrir lá o Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Quem achou, quiser ler? Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Isso, a Bíblia está dizendo assim: desvenda os meus olhos. A minha versão diz: abre os meus olhos. Porque na verdade os nossos olhos, enquanto não convertidos, enquanto não habitados, enquanto não temos a direção e a revelação do Espírito Santo, nossos olhos é como se estivessem fechados para o mundo espiritual e para os mistérios de Deus. Então a oração aqui é para que o próprio Deus, para que o Espírito Santo desvende, ou seja, tire a cobertura que está sobre os nossos olhos. Ele abra os nossos olhos, não só físicos, como também espiritual. Então ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A mesma versão na minha Bíblia diz: abra os meus olhos para que eu veja
Aqui diz para que eu contemple. Contemplar alguma coisa é você observar comedidamente, é você observar, não assim de relance, ou passar de rápido, mas você parar para poder perceber e entender cada linha e entrelinha do que o texto está falando. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando a gente tem esse entendimento, nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai perceber que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque a palavra de Deus é quem traz verdade, é quem traz saúde, é quem traz libertação, é a palavra de Deus que traz cura, é a palavra de Deus que traz a verdadeira direção. Então o salmista ele está pedindo ao Senhor para que abra os seus olhos, não só os olhos, mas para que abra também os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor não apenas mostre, mas para que Ele também fale. E às vezes Deus fala no nosso espírito, e Ele fala com profundidade, à medida em que a gente busca essa unidade, a gente busca essa união com o Senhor. O livro de Tiago diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1,5, o que a gente precisa fazer? Pedir. Isso, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. O que é dar liberalmente? Conceder de forma livre. Ou seja, Deus não dá para alguns e proíbe ou restringe a sua verdade a outros. Ele dá liberalmente para todos que queiram penetrar nesta palavra e conhecer esta palavra. Então a revista diz assim: a leitura bíblica ela deve ser feita com reverência. A primeira coisa é com respeito. É por isso que quando a gente vai fazer uma leitura bíblica, ou quando a gente vai fazer a leitura inicial para introduzir uma mensagem, a gente requisita, solicita a igreja que fique em pé. A questão da gente ficar em pé é porque a gente está em um sentido de reverência, respeito para com a palavra, porque a palavra é do Senhor, a palavra é do Rei, e aqueles que estão diante do Rei como súditos, eles precisam estar em pé. Então a gente se levanta em reverência. Você pode até sentado também estar em reverência. Isso eu penso que essa reverência ela vem de dentro e não de fora. Não é a forma externa que vai representar a sua reverência, mas é o seu interior. O seu interior vai expressar o seu exterior, ou melhor, o seu exterior vai refletir o seu interior. Assim você pode sim ouvir a palavra, você pode ler a palavra sentado ou em pé. Mas quando a gente convida para que todos possam estar em uma mesma concordância. A mesma coisa é quando se está ouvindo o louvor. Eu tenho por hábito, quando se começa um louvor e uma adoração, eu creio que louvor e adoração não é para a igreja, não é para o público. O louvor e adoração, ele é destinado inicialmente para Deus. Deus é o alvo do louvor, Deus é o objetivo da oração. Deus é o objetivo da nossa adoração, Deus é o objetivo do culto. A gente vem na igreja para cultuar a Deus, e não a pessoas, não a homens. Por isso, quando a gente vai, ou estamos participando de um louvor, eu acho que não seria nem preciso, necessário que quem estivesse administrando pedisse que a igreja ficasse em pé, mas que fosse uma coisa espontânea. Mas ainda assim o louvor tem aqueles que gostam de ficar sentado, refletindo, meditando, fazendo uma introspectiva, ouvindo de olhos fechados, para não só ouvir, mas entender a mensagem do louvor. Então a leitura bíblica ela deve ser feita também com toda a reverência, pois nas suas páginas Deus fala com você. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. A Bíblia ela vai trazer uma referência ou um conceito a respeito de nós mesmos. Quando a gente está lendo a Bíblia, às vezes a gente está lendo a nossa própria história, porque Deus sabe e conhece a nossa história e Ele revela através das suas Escrituras. É necessário ainda que haja um profundo interesse
e vontade de aprender com o propósito de obedecer. Por isso que Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então é necessário ter reverência e profundo interesse, porque se a gente não tiver interesse na aprendizagem, na leitura bíblica, ou em ouvir uma mensagem, a gente não vai absorver nada, não vai reter nada e não vai guardar nada daquilo que se ouviu. Geralmente tudo que se ouve acaba se perdendo, porque não houve interesse. Esse interesse em aprender a palavra de Deus tem que ter um objetivo, e o alvo é obedecer. Não adianta a gente ouvir o conselho, não adianta a gente ouvir o conselho de Deus e não cumprir, ou não obedecer, ou não seguir esse conselho. A palavra vai dizer assim: é preciso ainda lê-la com inteligência. O que é ler a Bíblia com inteligência? É ler ela meditando, refletindo, é ler ela de uma forma que você possa compreender o que você está lendo. As versões bíblicas mais antigas de João Ferreira de Almeida, ele usa uma linguagem bastante polida, ele usa uma linguagem técnica, ele usa muitas vezes uma linguagem erudita, e as pessoas leem aquilo, não sabem o significado, e por não saber o significado, às vezes tem um entendimento que não é aquilo que o texto está querendo dizer. Então o que a gente precisa fazer? Vai para um dicionário bíblico, vai para um dicionário normal, vai para uma Bíblia comentada, vai buscar entender aquilo que se está lendo. É preciso entender aquilo que se está lendo. E ele vai dizer assim: é preciso ler com inteligência, meditando naquilo que se lê, e buscando alimento para a alma, procurando fixar os ensinamentos, nunca desprezando a atuação do Espírito Santo. Sendo a Bíblia tão importante para o desenvolvimento da sua vida espiritual e para um melhor aproveitamento, procure lê-la, obedecendo as normas que disciplinam o seu estudo. Até aqui algum comentário? Alguma observação? Então temos que ler a Bíblia porque, primeiro, para que a gente tenha um entendimento perfeito, é necessário que haja uma conversão. O que é uma conversão? Conversão é mudança de pensamento, conversão é mudança de direção, conversão é se submeter ao ensino da palavra de Deus, procurando, meditando e conferindo dentro das próprias Escrituras. É preciso ter o espírito de humildade, ou seja, estar com o coração aberto, para poder deixar Deus trabalhar. Se a gente chega na igreja com o coração fechado, com o pensamento voltado lá para fora, com o pensamento ligado no mundo, ou nas preocupações do dia a dia, das contas que tem que pagar, dos compromissos que tem que honrar, a gente fica com a nossa mente ocupada por outros pensamentos, e assim a gente não consegue absorver a verdade da palavra de Deus. Então é necessário ter esse espírito, né, irmão Henrique, de humildade, e começar a ler com oração. Primeiro ponto e fundamental ponto para todo crente é começar a ler com oração, para que Deus possa dar entendimento. Quais são as disciplinas que devem ocorrer em um estudo bíblico? Na verdade, essa disciplina não serve apenas para a Bíblia, mas para qualquer, vamos dizer assim, esfera da sua vida estudantil ou profissional. Primeiro ponto que a revista traz é: escolha um horário certo. Quando você tem a habitualidade de estudar sempre no mesmo horário, aquilo ali vai ser producente para o seu desenvolvimento. Eu sempre tive o hábito de estudar pela manhã, nunca gostei de estudar à noite, nunca gostei de estudar à tarde. Na verdade, eu preferia fazer o colégio à tarde para ter a manhã livre, porque pela manhã você está com a sua mente tranquila, pela manhã você está com a sua mente limpa, pela manhã você está com a sua mente descansada, pela manhã você está com a sua mente mais propícia para absorver. Isso diz respeito a mim. Tem aqueles que viram madrugada estudando, tem aqueles que absorvem mais em outros horários, mas o importante aqui é a gente ter um horário sempre fixo e um horário específico para poder se estudar. E esse horário pode ser dado ou chamado de hora devocional. Naquele momento que você faz uma leitura bíblica, você faz uma oração,
você faz uma reflexão, se houver alguma outras pessoas, você até compartilha aquilo que você entendeu. Então a Bíblia, ela é o nosso pão de cada dia, e a gente precisa buscar ela dia após dia e ter uma hora certa para estar com o mestre. Pois não? Pastor, eu não sei se as pessoas são igualmente a mim, mas eu não sei fazer nenhuma leitura se não tiver tudo em silêncio. Aí qual é o meu horário? Depois que todo mundo dorme, está todo aqui, silêncio total, aí eu vou fazer minha meditação. Perfeito. Aí já é um outro ponto, ou seja, aí já é uma outra disciplina para o estudo bíblico, que diz respeito ao lugar. Quando você tem uma habitualidade de um horário, você tem uma habitualidade de um lugar para estudar, aquilo ali vai somar, vai ser melhor para desenvolver o que você está estudando, vamos dizer, no mesmo lugar, mas na mesma hora, mas diversos locais diferentes. Esse primeiro ponto aqui, escolha um horário, que seja pela manhã, que seja pela tarde, ou que seja pela noite, não só para meditar na palavra, não só para estudar a palavra, mas também para orar. A Bíblia vai trazer registro de que Daniel orava 3 vezes durante o dia. A palavra também vai trazer registro que Davi, ele orava também 3 vezes durante o dia, ou seja, ele tinha uma habitualidade de orar pela manhã, orar pela tarde e orar à noite. Nós devemos pelo menos aproveitar esses horários. Quando se acorda, orar. No momento da refeição é outro momento e uma oportunidade grande para se ter um momento de oração. E antes de dormir também orar ou ler a palavra. Em todos esses momentos há a oportunidade, Deus, não só de ler, mas também de orar. Nós temos alguns textos aqui que falam a respeito disso. Salmo 119, versículo 72. Alguém abre aí. Salmo 119, versículo 72. Outro pega o Salmo 5, versículo 3. E outra pessoa pega Lucas 6,12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Que achou? Quem achar aí na medida de busca pode ler. O Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que decretaste do que 1000 milhares de peças de pratas e ouro. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Aqui não fala nada de hora, né? Interessante que esse texto não fala nada de hora. Ele traz essa referência aqui. Salmo 119, versículo 72. Para mim vale mais a lei. Aqui está trazendo, na verdade, a importância da palavra de Deus. Ou seja, ela é um tesouro precioso para a gente. Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esse aí sim, ele diz pela manhã. Ou seja, é um momento em que o salmista está se dirigindo para falar com Deus. Salmo 141, 2 e Lucas 6, 12. Suba a minha oração perante a tua face como sempre, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde. Oração comparada como incenso. A palavra vai dizer que nossas orações têm que chegar a Deus como um cheiro suave, ou seja, algo que seja agradável. E Lucas 6,12. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Aí é Jesus. Jesus tinha essa habitualidade de, nas madrugadas, estar orando, né? E a palavra diz aqui, bem à noite, às vezes quando o dia já estava amanhecendo, ainda quando estava escuro, ele saía para poder orar à noite. A palavra ela vai nos mostrar o melhor, o conselho é que a gente tenha
no horário certo, seja manhã, seja tarde, seja noite, seja domingo ou seja feriado. Quando você obtém essa habitualidade de ler a palavra de Deus, no dia que você não lê, você vai se sentir incomodado, você vai se sentir vazio. Eu mesmo fico assim. No dia em que eu não leio, eu preciso correr porque tem algo que está faltando, que precisa ser preenchido. E esse algo é exatamente a leitura da palavra, por causa da questão da habitualidade. Se o próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, ele sentia a necessidade de ter um momento, um horário para poder chegar à presença e conversar com o Pai, quanto mais nós que somos pecadores e que somos falhos, né? Na verdade, o que Jesus estava nos ensinando é dar o exemplo. Ele estava nos dando o exemplo de como deve ser a nossa vida de oração diante de Deus. Buscar. E aqui a palavra vai trazer o segundo ponto, que é escolha um ambiente certo. Ou seja, escolha um ambiente tranquilo, que não tenha zoada, que não tenha movimentação de pessoas e que o seu celular esteja desligado, porque não adianta você estar em um lugar, em um horário certo, mas com o celular toda hora dando sinal de que está chegando mensagem. Aquilo vai tirar a nossa atenção, aquilo vai desviar o foco. Então é necessário você ter um horário, mas também um lugar apropriado para a sua leitura bíblica e um ambiente adequado. Aconselha que seja um ambiente que não haja barulho, que não haja zoada, né? Que não haja interrupção, que não haja movimentação, principalmente de crianças, correndo para um lado e correndo para o outro, que não haja televisão ligada, nem rádio ligado. Ou você vai assistir a televisão ou você vai meditar na palavra de Deus. Que não haja também, às vezes, o louvor, porque tem pessoas que conseguem se concentrar em uma coisa, acontecendo várias outras. Eu, quando estou concentrado em uma coisa, o mundo pode cair do meu lado, que eu não me abalo. Eu consigo parar e ler aonde for. Pode estar o som, pode estar a zoada, pode estar o barulho. E eu estou lendo ali, eu consigo me concentrar só naquilo que eu estou fazendo. Mas tem pessoas que se dispersam com qualquer coisa. Ela está concentrada aqui, se alguém diz um oi ali, desvia logo a atenção. Ou se cai alguma peça em outro lugar, desvia a atenção. Então cada um tem que ver quais são as suas condições, possibilidades e capacidade de estar em um ambiente que possa absorver. Eu costumo ir para qualquer lugar sempre com o livro na mão. Se eu vou para a fila de um banco, eu estou com o livro. Se eu for para uma fila de algum lugar, eu estou com o livro. Enquanto eu estou com o livro, eu estou aproveitando para ler e para poder aprender. Então a gente não pode aproveitar os nossos tempos de uma forma produtiva. Enquanto você está numa fila de um banco para pagar um boleto ou alguma coisa, você pode estar aproveitando para poder estar lendo também a sua escritura. O interessante é que se esteja em um lugar quieto, em um ambiente tranquilo, em um ambiente agradável, que você possa estar agradável em vamos dizer, uma cadeira, em um sofá, né? Geralmente se for fazer isso na cama, acaba dormindo, porque relaxa tanto que dorme. Então a cama não seria um lugar também adequado para a gente poder fazer isso, a depender da posição que você está. Porque a posição que você faz para o seu corpo ele vai fazer a leitura. Se aquela posição que você está é para descansar ou é para você se concentrar em alguma coisa. Ontem mesmo eu estava lendo as escrituras, estava meditando, mas estava deitado na cama, mas em uma posição como sentado, não deitado. Então é necessário primeiro ter o quê? Um horário certo para poder fazer essa prática. Isso é uma prática espiritual. É preciso, segundo, ter um ambiente certo. E terceiro, escolher métodos certos de estudo, ou seja, fazer um estudo bíblico sistematizado, estudar a Bíblia de uma forma sistemática. Para quem está iniciando no Evangelho, para quem está iniciando uma vida de novo convertido, o importante, o interessante é que ele faça o estudo a partir do livro de João, que ele comece com os Evangelhos, mas comece pelo livro de João.
João vai lhe dar uma mensagem direcionada a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente deve observar, fixar e captar a respeito do Filho de Deus, que é aquele que salva, e aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que ensina, é aquele que restaura, é aquele que tem a palavra da verdade, e ele é a própria palavra. Então, quando você começa, geralmente, um ensino bíblico, um estudo bíblico, um desenvolvimento bíblico com o novo convertido, é feito a partir do livro de João, porque ele vai firmar conceitos e princípios, uma base doutrinária mais sólida e mais forte. Aí depois se parte para os outros, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí segue-se em sequência, buscando se ler primeiro todo o Novo Testamento. Quem começa uma leitura bíblica, meditação bíblica, não deve de início ir logo para o Antigo Testamento, porque ele só vai começar a compreender alguma coisa a partir da graça, para depois entender o que aconteceu antes. Se a gente vai para o Antigo Testamento, muitos textos vão ser de difícil interpretação e de difícil entendimento, com a visão que as pessoas têm de que Deus no Antigo Testamento é um Deus que castiga, é um Deus que está sempre ali sentado observando você praticar um erro ou cometer um pecado para ele castigar. Às vezes se tem essa ideia errada da pessoa de Deus, porque se desconhece a questão da sua soberania. Quando a gente estuda a respeito da soberania de Deus, a gente vai entender por que Deus mandou fazer o que Ele mandou fazer, ou porque Deus mandou, aconselhou daquela forma, ou porque Deus disse daquele jeito. Só assim a gente vai começar a poder entender. Por isso é importante a participação na escola bíblica dominical, que é o local onde a gente tira as nossas dúvidas, e é o local onde a gente aprende, e é o local onde a gente vai ter uma melhor direção para o entendimento da palavra. Então aqui diz assim, façam a leitura bíblica sistemática. Existem até formas de estudo, existem vários livros que ensinam como estudar a Bíblia. Eu acho que a melhor forma de estudar a Bíblia é você lendo a própria Bíblia. Você pode pegar, por exemplo, Bíblias comentadas. Existem diversas Bíblias comentadas, que ela vai trazer versículo por versículo. Existe uma Bíblia de... como é o nome? Esqueci o nome do autor. Que ele vai interpretando um versículo... não sei o que lá, Schwarzenegger, alguma coisa. Não é Schwarzenegger não, alguma coisa assim, mais ou menos. Assistiu o filme? É uma Bíblia de estudo. Schwarzenegger precisa se converter, né? É uma Bíblia de estudo. Ela vai trazer a interpretação versículo por versículo. Se você quer uma Bíblia dentro da fundamentação batista, consolidada nos ensinos doutrinários batistas, você tem que pegar uma Bíblia Vida Nova. A Vida Ferreira, não tem melhor. Ela é interpretada? Ela é Interpretada. Então você pega uma Bíblia Vida Nova, você vai ter todo um conceito doutrinário baseado na visão, nos princípios e no entendimento batista. Uma Bíblia que eu gosto muito é a Bíblia de Genebra. Ela já tem uma visão calvinista, mas a interpretação bíblica dos versículos da Bíblia de Genebra, para mim, é a melhor que tem. Se você souber... Calvinista é a ideia da predestinação de Calvino, ou seja, a base doutrinária, a visão doutrinária dele, é o que a igreja presbiteriana defende, a questão da predestinação. Nós defendemos o arminianismo, o livre-arbítrio, ou seja, o homem tem a disposição de escolher e ele será salvo pelo seu exercício de fé. O presbiterianismo ou o calvinismo, ele vai dizer que algumas pessoas já nasceram para serem salvas, outras já nasceram para serem condenadas, porque quem salva, ou quem resgata, ou quem convence é a graça irresistível de Deus. Você vai encontrar a Bíblia e os textos bíblicos na Bíblia que sustenta tanto uma coisa quanto a outra. A questão é aquilo que você vai exercitar. Você tem Bíblias também com comentários pentecostais, a melhor é aquela da CPAD. Eu acho que o crente que está maduro, ele deve ter uma visão de tudo, para ele ter um raciocínio de equilíbrio e saber filtrar aquilo que serve e que não serve. Maturidade. Maturidade. Se tiver, vai entrar em confusão.
Para quem está começando, por exemplo, na igreja, você não vai recomendar que pegue uma Bíblia de Genebra, que pegue uma Bíblia pentecostal, mas uma Bíblia Vida Nova. Por quê? Porque ele vai começar a se firmar na base doutrinária da fé que a gente defende. Depois ele pode partir para discutir outros entendimentos e ter outras visões. Para um entendimento assim, não é que o calvinismo é totalmente o pensamento da presbiteriana e o arminianismo totalmente o pensamento da batista. Na verdade, isso é uma discussão teológica de séculos, onde até hoje não se entra em um consenso. A Bíblia traz base tanto para a questão da predestinação, quanto para a questão da escolha mesmo do ser humano. Eu, particularmente, acredito que existem as duas formas. Não para a questão da salvação em si, mas a questão da nossa vida diária com Deus. A gente escolhe as ações que a gente vai tomar. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Mas também eu acredito que eu estava morta, então não tinha como reagir a algo estando morta. Então, primeiro, Cristo me reviveu. Então, se Cristo me reviveu primeiro, é porque partiu dele. Mas existem pessoas que Deus não faz isso, né? Então, é um mistério, na verdade, que existe, é uma discussão teológica, mas existem presbiterianos que acreditam na parte do livre-arbítrio e existem batistas também que acreditam na parte do calvinismo, né? Dessa visão calvinista. Um exemplo que eu trago sempre quando eu falo em relação a isso é a vida de Sansão. Sansão, desde o ventre da mãe dele, ele foi predestinado a começar a trazer a libertação do povo de Israel, que estava sendo escravizado pelos filisteus. Ele foi predestinado. Durante a vida dele, as atitudes dele, a vida dele não foi tão retilínea, porque as escolhas que ele fez. Então, Deus não trilhou um caminho, você vai fazer isso na sua vida e pronto, e acabou. Colocou uma missão para ele cumprir. O caminho quem traçou foi ele. Mas no final, ele se arrependeu, né, da sua atitude, da sua vida, de muitos pontos de desobediência, e Cristo Deus trouxe a ele o entendimento e o arrependimento. E a predestinação que Deus tinha colocado diante dele se cumpriu quando ele ali, né, rompeu as bases das autoridades, né, que estavam ali dos filisteus, e Deus ele cumpriu a missão dele para a vida de Sansão. Então, para falar disso, eu sempre utilizo o exemplo de Sansão, porque para mim existem as duas coisas. Não existe. Aí você colocou a predestinação de Sansão como ele foi designado para ser um nazireu, para ser um juiz. Essa é a predestinação dele, certo? Ao final da sua vida, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, eu creio que ele foi salvo por isso. Aí já entra uma questão de livre-arbítrio, de entendimento. Se ele não houvesse se arrependido, aí é uma questão. Mas a questão tanto do livre-arbítrio como da predestinação, como é que nós batistas entendemos a predestinação? Através da presciência de Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê as coisas antes que elas aconteçam. Então ele sabe todos quantos haverão de ser salvos, todos quantos haverão de ser condenados. Até porque o fato de Jesus ter morrido por todos não quer dizer que todos serão salvos, né? Então tem a parte exatamente de Deus, porque na verdade tudo começa a partir de Deus. Efésios 2,8 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então é Deus quem vai sempre ter, vamos dizer assim, a iniciativa de que algo possa realmente acontecer em nossas vidas, mas eu creio também que é necessário a resposta do próprio ser humano. Outra coisa que a gente tem aqui, então escolha lê-la de forma sistemática, começando pelo Novo Testamento, depois passe para o Antigo Testamento. Outra prática importante é a memorização de versículos. Memorizar versículos é gravar 100% o texto. É guardar a palavra na mente, mas ela deve ser guardada também no coração. Salmo 119, versículo 11.
Guardar a palavra na mente e guardá-la no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso. Essa outra versão diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então esse objetivo, ou essa forma de agir do salmista, ela tem uma razão de ser. Ele guarda o quê? A palavra de Deus no coração. Para quê? Para que ele não venha a pecar. A pecar contra quem? Contra Deus. Todo pecado inicialmente ele é contra Deus, porque todo pecado é desobediência à palavra de Deus. O pecado pode atingir alguém, pode ferir uma outra pessoa, mas primeiro ele é dirigido ao próprio Deus. Porque sempre que o pecado ele é dirigido a alguém, ele está ferindo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o pecado, todo perdão ou confissão de pecado que a gente faz pedindo perdão a Deus. Existe também aquilo que se comete contra alguém, que a gente pede também perdão. É a ofensa, né? Que é realizada contra alguém, ou ofensa que se sofre, ela também exige ou pede que se haja esse ato de perdão. É necessário tanto perdoar quanto ser perdoado. É necessário mais ainda que a própria pessoa se perdoe. Que às vezes muitos vivem em uma crise ou um dilema porque não conseguem perdoar a si mesmo. E por isso às vezes não vai ou não se direciona, não se entrega a Deus, porque acha que não é digno. E a verdade não é. Mas é Deus quem nos justifica, ou seja, é Jesus quem nos justifica. Aqui diz assim na revista: você lê o texto até se familiarizar com ele. É como deve ser feita a leitura. Então procura a resposta para 6 perguntas. Quais são as perguntas que a gente deve fazer para que a gente possa receber a resposta do texto que se leu? Primeira pergunta: quem? Ou seja, qual é o sujeito do texto? Aqui o salmista diz: guardo no coração. Quem é o sujeito? Eu. Então o salmista é a própria pessoa que está fazendo, direcionando esse questionamento a Deus e a ele mesmo. Ele diz: eu guardo no coração. Aí não diz o eu, né? Não tem o eu, aí é pronome oculto. Na Bíblia de alguém pode ter a versão, tem? A minha versão diz assim: guardo no coração. Então quem é que está falando isso? Eu, ou seja, o próprio sujeito. Para quê? O que é que isso faz? O que é que ele faz? O que é que ele realiza? Ele guarda, ele esconde a palavra dele aonde? No coração. Primeiro é necessário que a palavra venha para a mente. Ou seja, na mente você vai ter o raciocínio e entendimento daquilo que leu. Quando você medita na palavra, você raciocina na palavra, aí sim ela desce para o seu coração e ela faz diferença. Porque não adianta a pessoa vir para a igreja, ouvir a mensagem e não ter um entendimento inteligível, ou seja, compreender aquilo que a palavra quer dizer. Ela não pode, não deve ser movida tão somente pela emoção. A emoção existe também, mas a emoção só não se sustenta, porque a emoção passa. Mas quando se tem um entendimento, ainda que a emoção passe, o entendimento fica. Por isso é necessário guardar a palavra com inteligência. Então a primeira pessoa aqui, o sujeito é eu, o próprio pessoa que está falando, interlocutor. O que é que ele faz? Ele guarda a palavra no coração e na mente. Para quê? Onde ele guarda? Agora que é importante, né? Onde é que ele guarda? É no coração, esse órgão físico que a gente tem? O coração aqui é um símbolo, né? É apenas uma simbologia. Então onde é que a gente guarda isso? Eu creio que é na própria mente, é na própria emoção, é no próprio espírito do homem. Porque quando o nosso espírito estava longe, afastado de Deus antes da conversão, ele não tinha entendimento, mas agora ele passa a ter. Então quando você lê, absorve a palavra pela inteligência, aquela palavra ela vai para o seu espírito.
E é no nosso espírito que o Espírito Santo faz ou nos faz lembrar toda a palavra que Jesus nos ensinou. Não é tanto o coração ou órgão físico, porque no Antigo Testamento, em vez de coração, eles vão falar nos rins. No Antigo Testamento, muitas vezes se expressavam as emoções através dos rins. Por quê? Porque se entendia que nos rins era o órgão que filtrava o sangue, que purificava o sangue. Assim a palavra deve entrar para a gente limpa, pura. Por isso eles usavam a forma dos rins, e a gente troca aqui para coração. Por quê? Porque coração na nossa cultura ocidental vai trazer mais sentido do que nos rins. Para a cultura oriental, eles vão ter mais entendimento e percepção do que o texto está querendo dizer quando ele usa uma figura dos rins. Mas a gente usa o coração, a gente diz que o amor vem do coração, né, irmão? O amor, o sentimento, a bondade, a gente diz que vem tudo do coração. Na verdade, tudo isso vem da nossa mente. A mente é o local onde se concentra a razão, os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Estão na nossa mente. E quando a nossa mente é controlada pelo Espírito Santo, a gente passa a ter o entendimento perfeito. Diga, Edmilson, compartilha com a gente. Então, eu vou dizer assim, também que eu não vou fazer transfusão de mente, né? Transfusão de mente? Mas se for o que se pode fazer a transfusão, se possível fosse, seria o cérebro, o órgão, né? Eu não sei se é possível. Mas já começaram os estudos. Vai começar? Eles já tentaram fazer transfusão de cabeça. Por exemplo, tem uma seita aí que diz que é proibido fazer a transfusão de sangue. Porque quando você está fazendo a transfusão de sangue, eles até proíbem, né? Que os filhos possam receber, você estaria transferindo a própria vida, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então eles tomam isso de uma forma literal, e por causa da literalidade, às vezes muitas pessoas morrem por conta disso, por causa do espírito de religiosidade. O que é que ele guarda? Primeiro, quem guarda? Eu. Segundo, o que ele faz? Ele guarda. Terceiro, onde ele guarda? No coração. E quarto, o que é que ele guarda? A palavra de Deus. Para que ele guarda? Para não pecar. Então, todo o objetivo de guardar a palavra de Deus tem uma finalidade. A gente guarda ela para quê? Para ter entendimento, para ter conselho, para ter exortação, para ter correção. A gente guarda ela para ter direção, e a gente guarda ela aqui para não pecar. É isso que a palavra está trazendo e advertindo. O objetivo exatamente do salmista, aqui quem fala esse texto, quem produz esse texto é o próprio Davi. E Davi é um homem que ele errou muito, e era um homem que, como nós, também pecou, mas era um homem segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele, sendo um homem que errava, que pecava e que até adulterou, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a humildade de perceber o seu erro e de buscar se corrigir diante do Senhor. Então isso é que faz do crente o crente, ou seja, humildade. Contra quem? Então o texto diz, as perguntas é: quem, eu, o que guardar, quando, no coração, onde no coração, o que guardar, a palavra, e para que guardar, para não pecar, contra quem? Contra Deus. É o que dissemos inicialmente, todo pecado ele inicialmente é contra Deus, porque todo pecado vai contra a palavra do Senhor. Segundo ponto, interpretação. Quando a gente lê, primeiro a gente precisa fazer essa observação: quem, que, quando, onde, como, porquê. E segundo, interpretar. Você vai procurar entender o que leu, esclarecer o texto e descobrir o sentido de tudo o que observou. Vamos treinar? Responda. O que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11? Quem quer aí responder ou falar? O que é que você entendeu quando ele diz:
Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. O que é que o salmista quer dizer? Ele quer dizer que a palavra de Deus. Olha, desculpa. Ele Quer dizer que a palavra de Deus, a lei, né, também escrita e revelada através dos profetas, ele tinha o cuidado de observar para basear sua vida dentro das leis do Senhor, ou seja, tomar uma decisão. O que a palavra de Deus, o que a lei do Senhor diz a respeito disso? Né? O que é o correto? Qual seria a decisão correta? Então, basear a vida na palavra de Deus, para justamente não pecar contra o Senhor. ela também nos inspira a memorizar. A Bíblia está, a palavra de Deus está na nossa memória. Porque nos livros do pecado, se você tem a palavra do Senhor na sua memória, incutida, você erra consciente. Agora, se você tem o temor a Deus e está com a palavra na sua mente, no seu coração, você não quer pecar. Não, isso a palavra de Deus diz que é pecado e eu não vou fazer isso, que eu vou entrar, né, em separação de Deus. Eu não vou, Deus não vai me ouvir. Quando eu fizer alguma coisa, eu estou em pecado, não tenho condição. Então, é isso que eu entendi, que ela está me dizendo, para que eu mantenha ela em memória, no meu coração, e para também ser o nosso guia, como você falou, nas nossas decisões, né? Se você tem a palavra do Senhor, você vai usar de acordo com a situação que você se encontrar. É um guia. Irmão Henrique. Muito interessante, irmão, nós estamos discutindo algo que eu já falei há tempos e vem continuando a manter esse raciocínio, que a escola dominical é algo que é feito de perguntas e respostas. Leituras e entendimento, perguntas e respostas. Se for uma escola dominical, porque isso aí se descobre o que eu estou pensando a respeito do que está sendo discutido, se está certo ou se é errado. Debate. O debate. Nesse ponto de vista, eu estou baseado no plano e essa parte agora chegou no momento de a gente esclarecer essa parte no meu caso. Salmo 119. Diz escolher a tua palavra, esconder a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando escolhi a palavra, que a sua explicação aí, há uma liberdade da escola dominical dizer o que entenda a esse respeito. E é isso que eu digo, que é realmente a escola propriamente dita, escola dominical. Perguntas e respostas. Eu entendo o seguinte, que esse escolher a tua palavra está dividido nas duas partes desse órgão do corpo, desses dois órgãos do corpo, mente e coração. Não somente na mente, nem tão somente no coração, mas está dividido entre a mente e o coração, porque o coração pensa e a mente raciocina. E daí parte a decisão de algo que vai ser feito. O meu ponto de vista, nesse texto aqui, escondido, está dividido na mente e no coração. Perfeito. A Bíblia de Estudo que eu falei é Tim Swagger, que tem a interpretação versículo por versículo. Eu tenho acho que 3 ou 4 Bíblias dessa lá. Tem uma minha, uma de Laí, outra de Samu, outra de... São uma Bíblia assim, não. Mas a interpretação que ele faz, na verdade, não é muito boa, não. Esse negócio, escondi, T.B. Joshua, que era um pregador africano, ele falava assim, que a gente tem que ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, para que ela venha para a nossa mente, depois ela venha para o nosso coração, e ela passe a fazer parte do nosso DNA, da nossa estrutura, ela passa a fazer parte do nosso ser. Então, quando ela passa a fazer parte do nosso ser, ou seja, ela está correndo no nosso sangue, ela está correndo na nossa respiração, ela está correndo na nossa vida, então a gente vai buscar andar por ela, se guiar por ela e viver por ela. Então guardar a palavra na mente é fazer com que quando a gente seja tentado, aquela palavra ela se mostra, ela se revela, e aí a gente evita o pecado. Ou se
vai e consuma o pecado, faz de forma consciente. Então, no Antigo Testamento se entendia que o pecado que não tem perdão é aquele exatamente consciente. A pessoa está pecando porque sabe que está pecando. No Antigo Testamento tinha esse entendimento também. Então a palavra ela vai trazer exatamente esse entendimento do salmista. É guardar mesmo na mente, é guardar mesmo no coração, é fazer com que ela faça parte de nosso próprio ser. Ou seja, quando a palavra ela está impregnada no nosso próprio DNA, a gente vai viver pela palavra. A gente vai se conduzir pela palavra, a gente vai testemunhar com base na palavra. A gente vai andar firmado nesta mesma palavra. Assim, aqui diz, se possível, é bom ter esse material para consulta. Bíblias, em outras traduções, dicionário bíblico e da língua portuguesa, concordância bíblica, atas bíblico, comentários bíblicos, chave bíblica, manual bíblico e outros. Então a gente tem diversos recursos para poder buscar um entendimento de um texto bíblico através desse. Agora tem que se buscar dicionários, né? Ver quem é o autor, ver qual é a qualidade. Geralmente os produtos da Agnus são produtos que têm bom respaldo, boa resposta e bom exemplo de entendimento. Você tem uma Bíblia de referência que é chamada Bíblia Thompson. Foi a primeira Bíblia que eu tive, foi a Thompson. A Bíblia Thompson, ela traz referências bíblicas. Quando você lê um texto, ele vai lhe mostrar todos os outros demais textos, quase de uma forma inesgotável, que afirma aquela mesma verdade. Então você lê um texto, você vai ali para o lado, você vai ver várias outras anotações de outros textos que são correlatos àquele texto, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Ela não vai trazer de uma forma cronológica. Às vezes você vai entender um texto de Apocalipse lá em Gênesis, ou você vai entender um texto de Gênesis lá no meio da Bíblia, porque ela vai se confirmar. Ou seja, são pedaços de um quebra-cabeça que vai se formando. Então é necessário a gente ter, quem tem horas aí, controla aí por gentileza do seu horário. 11? 10h30. Então é necessário que a gente tenha dicionário bíblico, Bíblias. A Ferreira também tem, viu, pastor? Ferreira Almeida. Principalmente. Agora, a mais completa do que a Thompson não existe. Ela faz uma referência, ela traz no próprio versículo a referência, e lá no final você tem até frases. Por exemplo, você tem assim, Cordeiro de Deus. Aí você quer algum texto que você lembra que fala do Cordeiro de Deus, mas você não sabe qual é. Aí você vai lá para trás, procura a palavra Cordeiro de Deus. Aí ele vai lhe mostrar todos os versículos que trazem a referência Cordeiro de Deus. Você vai, por exemplo, salvação. Você quer lembrar um versículo bíblico que fala sobre salvação, mas você não lembra o versículo. O que é que você vai? Você vai lá na Bíblia, na parte final da Thompson, tem lá salvação. Aí ela vai trazer todos os versículos bíblicos que falam a respeito de salvação. Então, para uma Bíblia de estudo, ela não vai lhe dar interpretação ou entendimento do que o versículo está dizendo. Ela vai lhe trazer concordância bíblica. E A King James, eu não tenho, a minha não tem interpretação, não tem. Diz-se que é a melhor versão que existe, é da King James. Eu particularmente não gosto. Dizem que é a mais, vamos dizer, na verdade, hoje ela já foi alterada, né? Já houve várias reformas e traduções, porque a original é de 1916. Era um rei, acho que da Inglaterra, um rei britânico, quem fez a tradução bíblica, por isso que leva o nome. Bíblia King James, é Rei King James, o nome dele. Eu particularmente eu tenho ela também, mas eu não gosto muito da versão não. Eu gosto da melhor versão, para mim, é a João Ferreira de Almeida, e essa aqui também é nova versão internacional. Essa é uma versão mais atualizada, a NVI, nova versão internacional, que ela não foge do sentido da palavra,
ela não foge do sentido que o texto quer trazer. Correlação. Você vai procurar outros textos que se relacionam com o texto lido. Um texto ajuda a entender outro texto. Por exemplo, ele diz que Jesus salva. Aí você vai para Atos 4,12. Vai dizer que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Aí você vai para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para toda a vida que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são textos que se correlacionam. Aí você vai para Timóteo 5,17. Há um só Deus e um só homem, Jesus Cristo, homem. Aí você vai para Hebreus vai dizer que Jesus é aquele que intercede por nós, está intercedendo. Então são todas as referências a respeito de Jesus, são textos que se somam, né? E às vezes quando a gente traz isso aqui na mensagem, não se prenda a querer entender cada texto, mas o que é que todos eles estão querendo falar, qual é o centro da mensagem. Está se falando de Cristo, então se usa os textos para confirmar aquilo a respeito de Cristo. Está se falando de salvação, então se usa o texto para se confirmar aquilo a respeito de salvação. Então a mente da gente confunde quando se dá muitos textos e aí você quer buscar interpretar tudo ao mesmo tempo. Quarto ponto aqui, irmão Henrique, importante, é fazer a aplicação. Essa é a fase mais importante, quando você vai aplicar o texto na sua vida, procurando tirar lições para o seu dia a dia. O propósito da Bíblia é mudar a sua vida. Veja-se no versículo que você está estudando a resposta para estas perguntas. Primeiro, há algum exemplo que você deve seguir? Neste versículo que a gente leu aqui do salmista, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aplicação. Há algum exemplo que você deve seguir neste versículo? Qual? Qual seria? Isso, seguir o próprio exemplo do salmista. Então qual é o exemplo que a gente deve seguir aqui? O próprio exemplo do salmista. Há alguma ordem que você deve obedecer? Qual seria a ordem? Não tem. Ele diz, ele está trazendo isso para ele, mas ele está trazendo como conselho. Não existe uma ordem, mas existe um conselho. Ou seja, você não é obrigado a seguir, mas existe um conselho, ou seja, existe uma sugestão. Há algum erro que você deve evitar? Qual? Uma forma simples de aplicar esse texto é quando nós vamos para outro país e não conhecemos as regras de trânsito. Por desconhecimento, pecamos ali no trânsito, porque às vezes a coloração do sinal é diferente, então você atravessa na hora que ela vai ficar parada. Por desconhecimento da lei, você peca contra o Estado lá. Então, a forma de aplicar simples é essa. Conhecer não é errado. Essa questão eu abri aqui naquele dicionário bíblico do Strong aqui, e aí ele fala guardar, entesourar, o senhor usa para esconder. E então o sentido desse esconder, desse guardar e desse entesourar é porque é algo precioso, é algo útil, para fazer com que você não erre por desconhecimento. Então, algumas pessoas acham que simplesmente você só erra contra Deus de forma deliberada, consciente, mas às vezes por não saber você também acaba errando. E por causa digamos assim, não é por falta de, digamos assim, não é porque você errou por ignorância que deixou de ser um erro. Né? Tanto aí tem alguns textos que falam que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, né, ele recomenda que todos os homens, ordena que todos os homens se arrependam. Mas mesmo assim o salmista fala: olha, eu faço, eu temo tanto ao Senhor, que eu guardo no meu coração as palavras, para que quando vier momentos de dúvidas entre certo e errado, eu já sei como agir. Então, o sentido é esse, porque os erros por ignorância Deus também não, digamos assim, não deixa de levar em conta. Não passa a mão. É isso
Romanos vai dizer, o livro de Romanos vai dizer isso, que Deus não vai levar em consideração a questão da ignorância, ou seja, ninguém vai estar escuso por alegar o desconhecimento da lei, ou seja, o homem ele é inexcusável, sabendo ou não, ele é inexcusável, ou seja, ele vai ser culpado, se ele errou, sabendo ou não, conscientemente ou não, ele vai ser culpado. Então a palavra de Deus vai dizer isso lá em Romanos, que o homem ele é inexcusável, ou seja, mesmo não tendo o conhecimento de Deus, aquilo que ele entende ou aquilo que ele toma como lei para ele vai ser lei. É o que o próprio texto de Romanos vai dizer. Não só a questão de desconhecer a lei, como desconhecer a cultura, né? Às vezes você tem, quando vai para um país estrangeiro, você tem que conhecer a cultura de lá, para saber o que pode fazer ou não, os gestos com as mãos que você pode fazer, como cumprimentar alguém, porque às vezes pode ser para eles uma ofensa. Então tem que se saber a respeito disso, para não errar contra a lei do local, e mais ainda, a gente conhecer a lei de Deus. Há uma ordem? Não. Há um erro que se deve evitar? Sim, um pecado. Há algum pecado que você deve abandonar? O texto está falando que existe algum pecado que a gente deve abandonar? De forma específica? Não. Mas ele está falando de uma forma completa, ou seja, todo e qualquer pecado. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, ou seja, cometer qualquer tipo de pecado, porque qualquer tipo de pecado ele é grave diante de Deus. A gente tem por tendência a mensurar, né, o pecado que é mais grave daquele que é menos grave, mas para Deus pecado é pecado. Há alguma promessa de Deus para você se apropriar dela? O texto ele vai dizer: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há alguma promessa aqui de Deus para você se apropriar dela? Qual seria? A gente poderia dizer aqui que o salmista está querendo dizer que quando ele guarda a palavra de Deus no seu coração, quando ele guarda a palavra do Senhor na sua mente, ele vai ter forças para poder vencer o pecado. E ele vai ter forças para poder evitar o pecado. A gente falou aqui na aula anterior que a oração do Pai Nosso vai dizer assim: não nos deixe cair em tentação. As traduções mais modernas estão dizendo que não nos deixe ser tentado. Cada dia aparece um teólogo diferente trazendo novidade, né? Não nos deixe ser tentado. Na verdade, é evitar que a gente passe pela tentação para que não chegue a fragilidade da nossa perfeição, cair no pecado. É o que Eva não conseguiu. Ela caiu em tentação e ela não conseguiu superar a tentação. A palavra diz que a tentação em Tiago não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, nem Deus pode ser tentado. Mas nós somos tentados quando somos atraídos, engodados pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas nós somos tentados. Ou seja, o mundo ele traz uma manchete, ele traz uma figura, ele traz uma palavra, ele traz algo que desperta a nossa atenção e prende a nossa atenção. Então, se a nossa atenção é presa por algo e fica cativa aquele algo, a gente foi tentado, mas ainda não pecou. O pecado não vem com a tentação, o pecado vem com a consumação. Então, quando o homem peca, aí sim, Tiago vai dizer, vem a morte. E a palavra de Deus ainda diz que quando nós somos tentados, nós ainda recebemos do Senhor o escape. Ou seja, a gente tem a possibilidade de fugir. Ou seja, sai da página daquela internet, desliga essa televisão, apaga esse som, sai do meio daquele círculo que está debatendo, contando piadas que não são adequadas para um crente estar participando, né? A Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Você é crente,
Se você está ali com um objetivo e uma finalidade de evangelizar e mudar e transformar aquelas pessoas, o objetivo é outro. Mas se você está no meio para compartilhar o que eles estão fazendo, aí você está fazendo alguma coisa. Você está em pecado. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que evitar os pecadores. Pelo contrário, Jesus vinha exatamente para os pecadores. O erro do crente é exatamente isso. Eu não vou me misturar para não me contaminar. Não, você tem que se misturar para contaminar eles no bom sentido, fazer o inverso. Pastor, e se não tiver a força de contaminar eles e ser contaminado, Cai é fora. melhor evitar, não é? Cai É fora. melhor evitar. Pois é, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer aonde, então é melhor não se envolver. Porque a carne é fraca, né? Deixa para evangelizar fora do carnaval, deixa o forró lá e você vir para a igreja. Não é isso, pastor? Evangelizar em carnaval é complicado. E Evangelizar no sentado forró, na né? mesa do bar também é E complicado. aí, evangelizar no forró pode? Não pode. Olha, se alguém lhe der a oportunidade de abrir o ouvido para te ouvir, você não deve perder a oportunidade nenhuma. Vai comer no bar, É melhor evitar. Isso, cada um tem que conhecer a sua estrutura e conhecimento. Por exemplo, se você for sair para debater com algumas igrejas aí, ou seitas, ele vai lhe colocar no bolso, porque o crente não tem o costume de batista, de estudar a palavra, de ter afirmação doutrinária. Então, muitos que estão aí e pregam a seita, eles sabem e conhecem profundamente o que está ensinando. Viu, pastor? Há muito tempo atrás, vou dizer isso porque foi logo quando eu me converti. Aí tinha uma música que dizia o seguinte, dizia assim, na realidade era uma como é que chama? Prosa, não é prosa, né, que chamam? E aí a música falava de uma crente que foi na festa. Aí quando chegou lá, ela foi abordada. O que é que você está fazendo aqui? Né? Então, para nós que somos crentes, é melhor a gente não ir para ser envergonhado. Aí ela disse, então vou me retirar, porque aqui não é o meu lugar. Não é o lugar nosso participar dessas coisas. Não, não é, o ambiente não é. Eu estou lhe falando o seguinte, se você estiver em um local em que tiver a oportunidade para fazer, faça. Tem uma história de um pastor que ele estava, vamos dizer, ele estava determinado a abandonar o evangelho, ele estava aborrecido. Aconteceu alguma coisa. Aí o que é que ele saiu? Ele saiu e foi para uma badalada. E ele chegou lá na badalada, tinha uma pista de dança, um bocado de gente dançando, e ele falou, vou dançar. Aí ele saiu da cadeira, começou a ir para a pista de dança, e na hora que ele chega na pista de dança, ele bate de frente com uma ovelha da igreja. E a ovelha da igreja fala assim, pastor, o senhor aqui, que vergonha, o senhor veio me buscar? Jesus salvou os dois. Salvou os dois. Porque aí ele caiu na real. O senhor vai ter que procurar muito bom aí para você salvar o povo. Olha, você tem, vou dizer uma coisa, você tem familiares que não são crentes. Você vai deixar de estar junto com seus familiares que não são crentes porque eles estão no forró, ouvindo uma música de forró? Mas aí é verdade. Então é o momento, é a oportunidade. Cada ponto tem que ser julgado, né? Cada momento, cada oportunidade tem que ser julgado. Mas isso aí é em casa, não em bar. Porque se meus familiares que bebem, tiverem em bar, tiverem uma festa, eu não vou lá, eles ficam lá. Eu não vou não, agora na casa. Tá certo. Eu vou agora nem em bar, e nem em festa, e nem. Não vou não, acho que não tem pessoa. Não estou dizendo para você ir não, nem falei para ir. Não, eu sei que não vai Eu falei, se você estiver em um local e eu tiver a oportunidade de falar com alguém, fale, não interprete errado, não falei. Não mandei ninguém. Depois a carne não segura depois. Olha bem, existem grupos na igreja que é o chamado grupo resgate.
O grupo Resgate, às vezes ele sai à noite, ele sai à madrugada. Ele vai aonde? Nos pontos de droga. Ele vai nos lugares onde as pessoas estão envolvidas para quê? Para pregar, para evangelizar e para converter. O que ele vai achar lá, o que ele vai encontrar lá, antes ele tem que ir o quê? Em oração. Em oração, exatamente. Então, se não estiver preparado, o maior cheio para chegar lá e resgatar. Não é ir de qualquer forma, porque se for de qualquer forma, é claro, vai levar. Errou, desculpa. Teve uma pregação, um exemplo, que o pastor Valder, né, uma de suas pregações, ele falando a respeito do pecado, ele deu um exemplo muito interessante, eu carrego até hoje. Ele deu um exemplo de um teste que foi feito por caminhoneiros para passar, e que esse teste, dentro desse teste, tinha uma estrada e de um lado era um precipício e do outro lado, como se fosse uma serra, né? A Serra do Massal, a Serra das Araras, né? Que vai descendo assim, de um lado tem um precipício e do outro é bem estreitinho. E o teste começou a ser feito, né? O primeiro motorista passou assim a uns 15 centímetros da beira desse precipício. Aí, né? Ó, passou, não caiu nem nada, deu tudo certo. O segundo ainda passou um pouquinho mais perto, a uns 10 centímetros por aí, passou, não teve nada, foi melhor que o outro, né? Se a gente for parar para pensar. O terceiro, que era mais experiente, passou bem distante do precipício. E aí veio a reflexão, por que o mais experiente passou bem longe do precipício? Ele dá a resposta que é mais seguro você passar longe do perigo do que você arriscar. E talvez não dê certo, né? Não dê tão certo. Então, ele foi contratado justamente por essa prudência. Então, a própria palavra de Deus fala, fugir da aparência do mal. Nós estamos em um mundo que é corrompido, né? E a nossa missão é levar o evangelho a essas pessoas, mas também o Senhor nos dá discernimento para saber onde o local que nos cabe. Quando eu me converti, meu pai e minha mãe ainda não tinham se convertido e eu, como criança, acompanhava em muitos locais. Então, em bares, a gente tinha esse costume de sábado à noite a gente ir, mesmo que era um ambiente mais tranquilo, às vezes chamamos para alguma coisa, mas eu, por ser criança, tinha que acompanhar os meus pais, até mesmo para não ficar só em casa. Mas isso começou a me incomodar. E eu comecei, quando eu fui, né, mãe, desenvolvendo, crescendo, eu comecei a me impor e falar, eu não me sinto bem, eu não gosto de estar nesse ambiente, porque é música, não é questão assim que se eu continuar assim, eu iria me envolver, não era isso, é que me incomoda. Me incomoda muito esse tipo de ambiente. Então, a gente começou, eu ficava com Dona Lu ficava responsável por mim, então isso começou a ser trabalhado. Então, eu acredito que, em relação a esse testamento, tem família também que não é cristã, né? Tem algumas confraternizações. Então, assim, se tem um aniversário alguma coisa, uma pessoa próxima, eu não vejo, assim, algo ruim você ir, dar uma palavra, felicitar a pessoa, levar um presente. Fazer o social. E depois ir embora. Entendeu? Porque sempre a festa que tem bebida, ela nunca começa já nessa elevação. Ela vai ali começar de boa e tal, daqui a pouco que começa o bicho pegar. Então, nesse momento, o crente já tem obra na hora dele para minha casa. Entendeu? Então, Antes desse momento, antes de chegar. Então, discernimento para sair. Você tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. Né? Sabedoria. Eu poderia dizer mais assim, de uma forma específica. Por exemplo, há pessoas que são preparadas e habilitadas para evangelizar em determinados locais. Tem aqueles que têm vamos dizer assim, um dom evangelizar em presídios. Outros têm evangelizar em hospitais. Outros têm evangelizar em pontos de drogas. Deus levanta e capacita pessoas para uma finalidade específica. O irmão Carlos mesmo, era Carlos? Qual é o nome do irmão que faleceu aqui? Zé Carlos. Ele tinha esse hábito de ir para os hospitais. Ele gostava de evangelizar em hospitais, como tem pessoas que gostam de evangelizar à noite. Então, o que a gente tem que saber? Veja qual é o seu dom, veja qual é a sua capacidade, veja o que é que, da forma como Deus pode lhe usar.
Não se coloque como exemplo de Heloísa em perigo, ou não se coloque em tentação. A nossa oração é essa. Não nos deixe cair em tentação, ou não deixe que eu passe pela tentação. Isso aí eu quero dizer uma coisa, porque eu, no caso, em casa me preparar, eu posso ir no bar, evangelizar. Agora eu não posso ir para lá, me arrumar e me sentar no bar, eu não estou evangelizando. Não, para você ficar sentada lá, ainda que esteja tomando Guaraná ouvindo som, não é o objetivo. O objetivo é... Não, nem Guaraná, nem... Vamos dar um exemplo mais grave. Vamos dar um exemplo assim mais grave. Quando meu marido, eu já sei o evangelho, me converti, meu marido ia no seleção, lá na festa não, no bar, ele não vai viver, ele ia só, porque eu não entrava lá. Vamos dar um exemplo assim mais grave. Vamos dizer que alguém aqui tenha um filho que esteja no bar, bebendo, na farra, e aí alguém vem e lhe fala, você não vai lá? Aí é uma coisa. Não, então, é esse o alvo, é esse o objetivo, é esse o ponto. Aí é uma coisa, eu estou falando aqui outra O coisa. que Maria está entendi o que ela está querendo dizer. É a pessoa assim, se arrumar naquela intenção De ir para ficar. Não, aí já está errado, já pecou. Aí já começou pecando. Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí já começou pecando. Só rapidinho para fechar. Para fechar, a gente vai fechar esse assunto. O crente, ele é uma carta aberta, lida por quem? Por todo mundo, principalmente pelo que está lá fora. O William se perdeu no carnaval uma certa época, quando era pequeno, de manhã cedo, 6 e pouca da manhã, eu achei nem no foi Maria. Aí procurando esse menino. Aí de manhã cedo eu fui para a área do carnaval procurar. É por isso, pastor, que é o cuidado de nós crentes estarmos em lugar. Já tinha terminado o carnaval? Já. O pessoal estava fazendo a limpeza? Estava. Mas sabe o que aconteceu? Uns coleguinhas meus que me conheciam, oi irmã, vai para casa agora, saindo do carnaval agora. Eu fiquei assim. Aí eu disse, não, eu estou procurando meu sobrinho, que não chegou em casa ainda. O William foi chegar umas 7 e pouca da manhã. Foi 11 horas que eu fui chegar em casa. Mas é isso que a gente está querendo dizer, que é para a gente fugir da aparência do mal. Entendeu, pastor? Eu não entendi. Não, veja bem, o que você deve... No seu caso, foi um caso de extrema de urgência, certo? Mas qual é o que a sabedoria nos diz para fazer? Faça com uma testemunha. Nunca vá para um lugar sozinho fazer uma coisa. Vá sempre acompanhado de alguém. Porque vai ter alguém que vai ser sua testemunha do qual foi o alvo e o objetivo que você foi fazer ali. Uma vez viram um pastor saindo de um local que era um ponto de prostituição com uma mulher dada ao braço. E as ovelhas chegaram na igreja e começaram a falar, pastor, aí o pastor soube, aí ele trouxe a mulher que estava no braço, era a esposa dele. Os dois foram lá para evangelizar uma pessoa que estava em um ponto de vida fácil, como se chama, e vieram para Jesus. Então nunca faça só, faça com, é aí que a gente tem que buscar discernimento e sabedoria em Deus, para que a gente não seja colocado em tentação, porque todo mundo lá fora está de olho em você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos esse momento, a oportunidade de estarmos aqui em sua casa, estudando, aprendendo, discutindo a respeito da tua palavra. Prepara nossos corações para o culto à noite, nos leva na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.